Vá. Algo interessante está acontecendo na linha de frente ucraniana. As forças ucranianas lançaram sua contraofensiva mais bem-sucedida em 2 anos e meio, mas os comandantes ucranianos não dizem nada sobre isso. Na verdade, eles estão ativamente minimizando o que está acontecendo lá, dizendo ao público que não é nada demais. Mas os russos estão em pânico. Blogueiros de guerra culpam o Kremlin e soldados acusam seus comandantes de serem espiões estrangeiros. E a Igreja Ortodoxa está literalmente rezando para que o Telegram volte. Isso tudo começou devido a um erro catastrófico da Rússia. Eles se tornaram completamente dependentes do Starlink e do Telegram, e então ambos foram desligados ao mesmo tempo. Deixe-me explicar. Na última semana, a Ucrânia reconquistou aproximadamente 201 quilômetros quadrados de área, cerca de 80 milhas quadradas, que é mais ou menos o tamanho de Boston. Só na região de Zaporizhia, eles retomaram 12 vilarejos, e o exército russo foi empurrado de 5 a 10 quilômetros para longe da linha de frente. Veja por que isso é devastador para a Rússia. Esses avanços apagaram quase 3 meses de operações ofensivas russas, ou seja, 90 dias de ataques agora. Em média, a Rússia sofre cerca de 1.000 a 1.100 baixas por dia. Isso significa que aproximadamente 90 mil russos foram mortos ou feridos nos últimos 3 meses. Foram sacrificados para conquistar esses avanços que a Ucrânia recuperou em menos de 7 dias. Porém, como disse antes, o interessante é que os comandantes ucranianos não comentam nada. Na verdade, eles estão dizendo ativamente aos repórteres que essa contraofensiva não é uma contraofensiva de verdade. Eles estão chamando isso apenas de uma operação local. Nada demais aqui. Então, por que esse silêncio? Bem, vamos falar sobre isso em um instante, mas antes, deixe-me explicar por que essa contraofensiva foi possível. Tudo se resume ao Starlink. Para entender por que a perda do Starlink foi tão catastrófica para a Rússia, precisamos saber como o sistema era usado. Veja, nas linhas de frente. Drones russos geralmente usam cabos de fibra óptica que podem chegar a 80 quilômetros de extensão a partir da base de lançamento. Por isso, a Ucrânia não tem mais uma linha de frente tradicional. É uma enorme zona cinzenta, que se estende de 16 a 24 quilômetros em cada direção, porque os drones de ambos os lados conseguem ir tão longe. O Starlink ele não alimentava diretamente os drones na linha de frente, mas sim a comunicação e a coordenação, o que era mais importante. Veja como o sistema funcionava. Vamos supor que um batedor russo avista um veículo ucraniano. Ele envia essa filmagem para um grupo de bate-papo instantaneamente. Então, comandantes, operadores de drones e unidades de artilharia veem isso em tempo real. Em até 30 minutos após ser detectada pela primeira vez, aquela posição é atingida. Drones, mísseis, o que estiver disponível, vem voando. Isso foi enorme, pois significava que os ucranianos precisariam estar sempre em movimento para sobreviver. Mas essa velocidade só foi possível por causa da internet via satélite. A Rússia não possui sistema de satélite confiável, então usou o Starlink, adquirido por terceiros e contrabandeado para a linha de frente. Então, em 5 de fevereiro, tudo parou de funcionar. Primeiro, começaram a surgir relatos de soldados russos dizendo: "Ei, por algum motivo, meu Starlink não está conectando." Todos acharam que era uma falha. Mas após 1 ou 2 dias, mais terminais pararam de funcionar. Os russos então passaram a questionar se aquilo era mais do que uma simples falha. Nesse momento, o ministro da Defesa da Ucrânia anunciou que trabalhavam com a SpaceX para desligar terminais não autorizados, mas o dano já estava feito. O comando e controle russo ficou paralisado. A pior parte de tudo isso foi que tudo aconteceu de surpresa, então os russos realmente não tinham nenhuma preparação ou plano B em andamento. Mas então, alguns dias depois, Putin piorou a situação. Veja, o desligamento do Starlink faz sentido. É uma tecnologia americana pertencente a uma empresa americana. Mas, alguns dias depois, Putin desligou o Telegram. E isso é meio interessante porque o Telegram é um aplicativo russo fundado por um cara russo. Então, por que Putin proibiria a plataforma do próprio país? A resposta é simples: liberdade de expressão. Veja, há poucas semanas, a Ucrânia criou um banco de dados no Telegram. Nele, foram nomeados publicamente 156 mil russos que morreram nesta guerra, além de 96 mil feridos.
Agora, é claro, essa não é uma lista completa, porque sabemos. A Rússia já sofreu mais de 1,2 milhão de baixas no total, mas 156 mil mortos confirmados com nomes já é 3 vezes mais do que o Kremlin admite. A Rússia afirma oficialmente que apenas 50 mil pessoas sofreram baixas. Mas agora a Ucrânia estava colocando nomes em todos que haviam morrido, e a resposta do Kremlin a tudo isso foi simplesmente bloquear o site. Agora, é claro, esse não foi o único motivo. Veja. O Telegram tem sido um problema para Putin desde que iniciou a operação militar especial de 3 dias. Blogueiro de guerra russo explica por que o Telegram precisava acabar. Ouça. Sim. Eu acho que, claro, a questão não é que o Telegram não cumpra a legislação russa, ou pelo menos, não é só isso, vamos colocar dessa forma. Mas vamos todos agradecer coletivamente a todos esses insiders intermináveis e sem nome, a todos esses blogueiros intermináveis, as pessoas mais inteligentes do mundo que sabem de tudo e que têm espalhado todo tipo de besteira esse tempo todo. Que ataque de pânico que houve durante a invasão da região de Kursk, e por aí vai. Há um número enorme de episódios assim. Eu disse uma vez, no final do primeiro bloco, que no que me diz respeito pessoalmente, o Estado se cansou de tudo isso. Para mim, o Estado está cansado de tudo isso. E provavelmente... E muito provavelmente, claro, o Telegram será bloqueado. Eu disse isso e esqueci, como dizem, e agora estamos aqui. De fato, chegou ao ponto em que eles começaram a restringi-lo, graças àqueles que previram mobilização sem parar. Compartilharam informações privilegiadas brilhantes sobre o que estava acontecendo na linha de frente, embora, claro, nada disso estivesse realmente acontecendo lá. Contaram histórias sobre como seria depois. Bem, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. E basicamente, algumas pessoas provavelmente ficaram um pouco cansadas de tudo isso. Veja, os blogueiros de guerra russos no Telegram estavam falando sobre coisas que o Kremlin realmente não queria que as pessoas soubessem que eles estavam falando. Perdas na linha de frente, ofensivas fracassadas, falta de equipamentos e até mesmo a invasão russa que aconteceu em Kursk. Além disso, alguns desses canais no Telegram tinham centenas de milhares de seguidores russos. Isso significa que uma mensagem poderia alcançar mais russos do que a TV estatal alcança em um dia. E Putin não conseguia controlar a narrativa de jeito nenhum, então ele simplesmente eliminou a plataforma. Veja, não só jornalistas russos usavam o Telegram, mas também as forças russas na linha de frente. E agora eles não têm Starlink nem Telegram, então os resultados são exatamente o que você esperaria. Sem o Starlink, a coordenação de ataques em 30 minutos acabou, e sem o Telegram, os comandantes não conseguem se comunicar com suas unidades. A informação que antes fluía instantaneamente, agora simplesmente não flui mais. Por causa disso, a Rússia teve que cancelar ofensivas planejadas. Eles não conseguiram atacar as posições ucranianas porque não conseguiram coordenar um ataque. E isso deu à Ucrânia algo que eles não tinham antes: tempo. Deu à Ucrânia tempo para contra-atacar. E, além disso, deu à Ucrânia tempo para fazer outra coisa. Algo que vai importar ainda mais nos próximos meses. Veja, enquanto a Rússia corre para restabelecer as comunicações, a Ucrânia está construindo fortificações em toda a linha de frente. Isso é muito importante. E até a Rússia sabe. Lembre-se do ano passado, quando Putin veio ao Alasca para convencer Trump de que a Rússia não aceitaria cessar fogo, pois isso daria tempo à Ucrânia para construir defesas. E uma vez que a Ucrânia tenha linhas defensivas melhores, isso significa que a Rússia terá mais dificuldade para conquistar território. E isso significa que a Rússia vai negociar a partir de uma posição mais fraca. Eles perdem poder de negociação à medida que a Ucrânia ganha tempo para construir defesas. Por isso, Putin queria negociar durante a guerra, enquanto a Ucrânia preferia negociar com um cessar-fogo. Mas a Ucrânia nunca obteve esse cessar-fogo. E agora eles estão tendo o tempo que precisam para construir linhas defensivas. E é exatamente por isso que o corte de comunicação é tão importante. Enquanto a Rússia não consegue coordenar ataques, a Ucrânia está construindo defesas que tornarão futuras ofensivas ainda mais custosas. Agora, você pode pensar que os soldados russos culpariam a Ucrânia por suas perdas, mas cada vez mais, os russos estão na verdade culpando o Kremlin. Alguns soldados russos agora estão afirmando que há espiões no alto comando russo. Existem agentes estrangeiros que estão deliberadamente fazendo com que russos sejam mortos. Só escute. Bem, eu e meus colegas, incluindo os de combate, acreditamos que agentes e espiões estão nos mais altos escalões do poder.
incluindo aqueles que entregaram a região de Kherson mesmo, a região de Kharkiv, e Zium, aqueles que permitiram que as forças armadas da Ucrânia entrassem na região de Kursk, são eles mesmos aí. Eu disse, e continuarei dizendo, que um grupo de espiões está operando nos mais altos escalões do poder. Sim, alguns dizem que há idiotas no topo, pessoas corruptas, que não há espiões. Isso já ocorreu antes, muito conveniente. Ter tolos corruptos é ruim, mas pelo menos são nossos. Não é grande coisa, aconteceu na história, vamos suportar. É outra questão perceber que há um grupo de traidores e agentes no poder que deliberadamente fracassam na sua OMI, que deliberadamente arruinam a vida dos soldados e oficiais, que estão deliberadamente fazendo o país afundar lentamente na ruína. Eles enfraquecem o país tanto internamente quanto externamente e, como podemos ver, Belarus é o único aliado que nos resta. Todo o resto, eles se afastaram de nós com sua fraqueza consciente diante daqueles que eram mais fortes. E agora, o mesmo desligamento do Starlink mostrou que não temos nada. Sim, as forças armadas da Ucrânia vão ligar agora e nós não teremos. E não há substituto para isso, porque a exploração espacial russa foi quase completamente destruída. É assim que a confiança ficou abalada. Na linha de frente, os soldados acreditam que seus próprios comandantes estão trabalhando para o inimigo. E os números explicam a raiva deles. Para cada ucraniano morto, a Rússia está perdendo 27. E não estou falando de 27 baixas, estou falando de 27 russos mortos. A proporção é insustentável, e os soldados russos sabem disso. Todos nós sabemos que a Rússia é um país maior do que a Ucrânia, mas a Rússia só tem 4 vezes a população, não 27 vezes a população, e isso claramente não vai durar muito tempo. Enquanto isso, uma espécie de guerra civil estourou entre jornalistas russos e está ficando feio. Um lado defende o banimento do Telegram por expor demais sobre a guerra e culpam os mensageiros, enquanto o outro lado reage, como ironiza um blogueiro de guerra russo. Se não fosse pela correspondência de guerra, não teríamos perdido Kherson. Teríamos conquistado Kupons e não teria havido nenhuma invasão. Sobre Kursk, vocês nos culpam pelos fracassos do seu exército. Veja, esses blogueiros de guerra não são figuras da oposição. São todos nacionalistas pró-guerra que estão se voltando uns contra os outros porque a guerra está indo tão mal para Putin. Então, qual é a solução russa para tudo isso? Bem, o Kremlin quer forçar todos a usarem um aplicativo controlado pelo governo. Os militares russos estão forçando soldados a usar o Max, aplicativo criado pelo governo para uso governamental. O Kremlin, basicamente, pode ver tudo, cada mensagem e cada usuário, mas há problemas com esse aplicativo, especialmente porque o Kremlin quer que o exército o use primeiro. O Max exige um número de telefone russo, e isso é intencional. Putin quer identificar cada usuário. Mas isso também significa que, se alguém invadir o sistema, pode identificar cada soldado russo e sua identidade. Além disso, a segurança desse aplicativo é péssima. Veja, o Telegram já foi usado por mais de 1 bilhão de pessoas e passou anos em testes de segurança. Max foi criado nos últimos meses. E se a história serve de guia, governos não são exatamente conhecidos por manter informações sensíveis seguras. Na verdade, esse aplicativo é tão ruim que até a igreja russa está pedindo orações pelo desbloqueio do Telegram. Quando uma igreja reza pela volta do seu app de mensagens, as coisas ficaram estranhas. Ainda assim, isso revela algo importante sobre a mentalidade de Putin. Ele proíbe coisas, reprime dissidências e obriga o uso de um aplicativo criado por ele por algum motivo. Além disso, ele não só proibiu o Telegram, mas também baniu o YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram e todas as redes sociais estrangeiras. O WhatsApp foi banido apenas na semana passada, junto com o Telegram. Mas o mais importante é que ele não era usado para notícias, pessoal. Os russos usavam o WhatsApp para falar com família, grupos e amigos. E apesar do fato de que o WhatsApp era um aplicativo bem privado e era o maior do país, mais popular que o Telegram, o Putin baniu ele. Isso mostra que Putin não quer que os russos se comuniquem onde ele não possa monitorá-los ou aprendam coisas fora de seu controle. O motivo é simples. A guerra não está exatamente indo como ele tinha planejado. Ele realmente queria que isso terminasse em 3 dias.
E aqui temos o presidente finlandês, Alexander Stubb, explicando exatamente como Putin falhou estrategicamente. Ouça só. Não vou te dar conselhos, mas acho que você está vencendo essa guerra e o motivo pelo qual digo isso é que Putin falhou estrategicamente. Ele queria tornar a Ucrânia russa, ela se tornou europeia, ele queria impedir a ampliação da OTAN, conseguiu Finlândia e Suécia. E ele queria manter nossos gastos com defesa baixos, e agora está subindo para 5%. Em segundo lugar, ele está perdendo no fronte militar. Lembre-se de que, quando a guerra começou, a Rússia adquiriu 12% do território ucraniano. Isso foi há 12 anos desde então, 8%. Nos últimos 2 anos, 1%. Em dezembro, a Ucrânia conseguiu matar 34 mil soldados russos, eles não conseguiram recrutar de volta. Então, minha resposta é, continue fazendo o que você está fazendo e no final das contas, você vai prevalecer e vencer essa guerra.